Olá, eu sou Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui gravando nessa manhã ensolarada de terça-feira o nosso bate-papo de todas as semanas. Hoje a gente vai conversar sobre dois assuntos. Primeiro, vamos falar desse imbróglio dos combustíveis, dos preços dos combustíveis, que tiveram mega reajuste na semana passada. A Petrobras anunciou hoje aumentos nos preços dos combustíveis nas refinarias. O diesel subiu quase 25% e a gasolina quase 19%. Meio a essa escalada do preço do barril do petróleo no mercado internacional, um imbróglio que mistura campanha eleitoral no Brasil, guerra na Ucrânia e que ainda não tem nem sinal de solução à vista. A gente vai conversar também sobre esse projeto de mineração em terras indígenas, um projeto desastroso que ressurgiu como pauta urgente a partir na verdade, de uma fake news, ou seja, de que ele poderia ser a solução para fazer do Brasil um país autossuficiente na produção de fertilizantes que usa na agricultura, mas o projeto conta com o apoio muito forte ali do presidente Bolsonaro, do Centrão, e vai ser votado em abril, em regime de urgência, na Câmara, com uma forte tendência de ser aprovado. Gabeira, vamos lá, vamos para o nosso primeiro assunto, que é essa confusão toda que reúne várias situações explosivas aí, tem mistura reajuste de gasolina e de diesel, tem a irritação do Bolsonaro com a Petrobras, tem uma série de tentativas do governo e do Congresso para frear esses aumentos em meio a essa escalada do preço no mercado internacional, e tem, junto aí, a corrida eleitoral. E, por enquanto, o resultado disso é uma bateção de cabeça maior do que qualquer resultado concreto. Enfim, passo a bola para você começar aí o nosso bate-papo. Olha, essa questão já antecedeu a guerra. Era uma questão que se discutia muito, porque o preço do combustível teria, como tem também, uma importância muito grande na aceitação do governo e também na definição das preferências eleitorais. Na semana passada eu já havia registrado aqui que a situação dos candidatos é confortável na medida em que eles podem se colocar contra o aumento da gasolina, propor uma saída, mas sabendo que a saída que eles propõem, caso tenha de ser aplicada, só o será em 2023. O problema mesmo está nas mãos do Bolsonaro, do candidato Bolsonaro, né? Segundo quase todos os especialistas no mundo, eles acham que um aumento excessivo ou um aumento substancial de combustível repercute negativamente nos governos. Há uns especialistas que acham que na Ásia pode até derrubar governo, entende? E nós sabemos também, pela experiência passada, que aumentos de alimentos podem também provocar grandes convulsões sociais. Isso aconteceu na Primavera Árabe, né? A chamada Primavera Árabe foi muito estimulada por aumentos de alimentos. Portanto, existe essa base potencialmente explosiva. No caso brasileiro, já que nós somos um país mais calmo, muito possivelmente, isso pode acontecer em termos eleitorais, né? Pode resultar em termos eleitorais. E o presidente da República, quer dizer, ele eliminou o PIS/COFINS, foi o que ele podia fazer, né? O Congresso votou essa mudança no ICMS
e a Petrobras mantém a sua política. Até aí todos estão julgando dentro das possibilidades. Mas eu pergunto, as possibilidades foram esgotadas, né? Em outras palavras, será necessário, em determinado momento, rever essa posição e tomar medidas mais decisivas para conter o preço do combustível? Isso porque a guerra da Ucrânia é uma referência ainda enigmática. Você não sabe para onde vai a guerra e quanto tempo ela dura, e que repercussão ela terá no preço do petróleo daqui para diante. Na Europa já se fala abertamente também em subsídios para a gasolina. Mas a Europa vive uma situação muito especial. Ela está em guerra, né? Ela não ainda participa da guerra porque a Ucrânia não é um país membro da OTAN. Ela tem esse argumento. Mas a guerra é na Europa. A repercussão principal é na Europa. Tanto que os Estados Unidos conseguem cortar a importação do petróleo da Rússia sem grandes problemas internos. Mas na Europa, a questão do petróleo e a questão do gás é essencial para eles. Aqui no Brasil, nós estamos assistindo ainda a uma situação delicada. Em primeiro lugar, o presidente da República sente o golpe. Ele sente que foi atingido pelo aumento da gasolina. E ele resiste de alguma forma. Em primeiro lugar, ele manifesta a sua insatisfação com o aumento. Ontem a Petrobras aumentou em 90 centavos o preço do combustível. Lamento, podia ficar mais um dia. Tá? A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população. É Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda. Mas ele sabe também que, sendo presidente da República, uma reação desse tipo é insuficiente para evitar o desgaste. Então, ele tem que pensar muito em medidas. Há medidas paliativas ainda em curso. Seriam medidas paliativas que poderiam, por exemplo, aumentar a ajuda ao gás de cozinha, aumentar o número de famílias que ganham essa ajuda. Há a possibilidade de você, enfim, criar a Bolsa Caminhoneiro. Fazer uma Bolsa Caminhoneiro, exato, que é outra possibilidade. Mas a decisão, por exemplo, de congelar o preço da gasolina, aí você cria uma confusão enorme, né? Primeiro, pela dificuldade que os importadores teriam de vender a gasolina aqui. Eles importam um preço mais alto. Segundo, porque você vai desarranjar também o preço das alternativas da gasolina, que é o etanol, né? E o gás veicular. Então, isso estaria também em grandes problemas. O caso do etanol, se você comprimir levemente os preços do etanol, dificultar de alguma forma esse processo, evidentemente que a produção caminha para o açúcar, e você fica sem o combustível. Então, nós temos uma dificuldade muito grande. Segundo a equipe econômica, uma decisão de congelar o preço da gasolina ou de, pura e simplesmente, subvencionar o preço da gasolina pode até derrubar as chances do Bolsonaro. Hoje, nos jornais, ficou bastante claro que o Paulo Guedes pensa isso, que as chances eleitorais do Bolsonaro podem ser neutralizadas com a subvenção à gasolina. Agora você vê a situação, as chances eleitorais do Bolsonaro podem ser neutralizadas com a subvenção da gasolina, mas as chances eleitorais do Bolsonaro podem ser neutralizadas também se ele não fizer nada. Gabriela, tem uma situação complexa também em relação à Petrobras, que vale a pena a gente abordar, que é o seguinte: o Bolsonaro tem feito, aí, aliás, desde o ano passado, mas enfim, sobretudo agora, uma pressão grande sobre a Petrobras. Vai mudar até agora o Conselho de Administração. Agora, o mega reajuste da semana passada, quase 19% para a gasolina, quase 25% para o diesel, ele foi, segundo todas as contas de todos os especialistas, ele foi apenas a metade, mais ou menos, do que deveria ter sido dado para
que acabasse a defasagem do preço da gasolina, do combustível vendido aqui em relação ao mercado internacional. E aí você tem a seguinte condição. A Petrobras, evidentemente, não tem condições políticas, a diretoria da Petrobras, de, neste momento, dar um novo reajuste, quiçá um mega reajuste. E aí você tem a seguinte situação. Está vigindo na Petrobras uma política de preços que foi imposta em 2016 pelo Conselho da Petrobras, para que fosse seguido pela diretoria da Petrobras, que é você seguir a variação dos preços do petróleo no mercado internacional aqui internamente. E, de novo, a Petrobras não tem condições de dar políticas, de dar um novo mega reajuste, mas a diretoria da Petrobras, ao mesmo tempo, ao não dar esse mega reajuste, ela vai estar descumprindo uma regra determinada pelo próprio Conselho da Petrobras. E o que isso significa? Significa que não é tão simples assim numa empresa de capital aberto. Fala assim, não vamos dar um aumento. Por quê? Porque, como ela é uma empresa de capital aberto, ela pode, por exemplo, vir a ser processada pelos acionistas minoritários. Ou seja, não é algo de solução simples. Falar simplesmente, olha, não vamos aumentar, dar um novo reajuste, porque o Bolsonaro, ou a população não pode pagar, ou o Bolsonaro não quer. Não. Ao não dar esse novo ajuste, está sujeito a processos. E processos, no caso de uma empresa aberta, de forma muito grave. 40% do capital da Petrobras está em mão de acionistas minoritários. Quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não é uma solução simples. É uma solução muito complicada. Você tem a possibilidade, que não é imediata, de o Conselho de Administração mudar essa política de preço. Claro, assim como ele instituiu essa política de preço em 2016, ele pode mudar essa política de preço. Agora, isso não é para já, isso tem consequências para a Petrobras também. Na visão, sobretudo uma visão liberal, vai dizer o seguinte, olha, a Petrobras, tudo bem, ela pode, como uma empresa controlada, cujo capital ainda é controlado pela União, ela pode determinar que a política de preços não vai seguir a paridade com o mercado internacional? Pode. Agora, ela pode sofrer consequências de ter o valor das ações caindo, e com o valor das ações caindo, ela ter menos condições, aí entra toda a lógica do capitalismo, menos condições de investir no pré-sal, em tudo que ela precisa investir para poder ser o que ela é hoje, uma empresa que cada vez tem produzido mais petróleo, descoberto mais petróleo. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é uma solução simples. O caso mais dramático desse exemplo que você está dando, dramático porque é radical, né? É o da Venezuela. A Venezuela tem muito petróleo, e o petróleo na Venezuela é muito barato, sempre foi muito barato para a população. Tanto que os brasileiros iam lá por Pacaraima comprar petróleo e traziam para Boa Vista, né? O problema é o seguinte, que essa política acabou eliminando a possibilidade de investimento. Essa análise que você faz é perfeita. O problema é que continua de pé essa situação. O Bolsonaro não está satisfeito com a atual situação, e a atual situação é instável, uma vez que foram 53 dias de atraso na equiparação com o preço internacional, e o aumento, a defasagem era de 40%, e o aumento foi apenas de 18%. Os problemas não estão solucionados, quer dizer, eles foram parcialmente solucionados, mas eles são transportados para frente, não é? E eu acho que isso vai ter um peso muito grande. Sabe que é uma prova para o Bolsonaro? Eu acho que a pandemia foi uma, né, na qual ele não passou, foi reprovado, né? Mas essa agora é outra prova difícil, né, para quem está à frente do governo. Ele, por exemplo, temia que a pandemia fosse desarticular a economia de uma forma que inviabilizasse a sua reeleição. Agora entra um fator, que é a guerra na Ucrânia, com essas repercussões. Então, tudo isso, somado, né, transforma-se em mais uma prova
exatamente no ano eleitoral. Certo. Gabeira, antes da gente passar para o nosso próximo assunto, deixa eu só contar uma historinha a respeito de Petrobras. O Bolsonaro ele trocou o presidente da Petrobras um ano atrás, o Roberto Castelo Branco, pelo general Silvio Luna, exatamente por esse motivo, porque ele dizia que o Roberto Castelo Branco não tinha sensibilidade na hora de reajustar os preços, etc., do petróleo. E colocou o general que dirigia Itaipu Binacional. Eu, no final do ano passado, eu fui tomar um café com o general lá na Petrobras. E na nossa conversa eu percebi, óbvio, que o discurso dele em relação à política de preços era rigorosamente igual ao do antecessor dele, que o Bolsonaro esculhambava à torta direito. Na verdade, o general está seguindo o que determina o conselho. Mas eu me lembro que eu cheguei a brincar com o general. Eu falei, general, o que o senhor está falando para mim sobre o que o senhor vai fazer aí, manter política de preço e tal, rigorosamente, o senhor vai ter problemas com o Bolsonaro em breve. Falei brincando. Ele riu ali, porque ele é um sujeito muito sério, deu uma risada e tal, mas no fundo era isso. Obviamente, em algum momento ia causar problema. O Bolsonaro parece que trocou o presidente da Petrobras, mas esqueceu que tinha que trocar, se ele quer outra coisa, a política de preço da Petrobras, e não o presidente, que tem que seguir o que está determinado. Acho que por causa disso, acho que ele já está começando a pensar em trocar o conselho. Exatamente. Bom, chegou a hora da gente falar do projeto de lei 191, o PL 191, que, se for aprovado, vai permitir a mineração e o garimpo em terras indígenas, uma possibilidade que torna os indígenas ainda mais vulneráveis e vai escancarar mais a Amazônia ao garimpo ilegal. O regime de urgência permite que o projeto seja levado diretamente à votação em plenário, sem passar por comissões, acelerando a análise pelos deputados. O presidente da Câmara, Arthur Lira, vai criar um grupo de trabalho com 20 deputados, sendo 13 governistas e 7 da oposição, para discutir o texto. Esse trabalho vai durar, no máximo, 30 dias. Um projeto que está tramitando, pelo menos até agora, sem ouvir as comunidades afetadas, os povos originários, como reza, aliás, o artigo 231 da Constituição, mas todo mundo sabe, legalizar o garimpo e a mineração, essa é uma das maiores obsessões do Bolsonaro desde a campanha eleitoral, acho que desde os tempos dele lá como deputado, é um daqueles temas como armas, radares nas estradas e tal, que mobilizam de uma forma impressionante todos os neurônios do presidente. Enfim, o Bolsonaro, o Arthur Lira e o setor mais atrasado do agronegócio estão usando o pretexto da guerra para passar essa boiada, Gabeira. Então, eu passo a bola agora para você meter sua colher nessa confusão. Você tem razão, quer dizer, a Constituição pede que as comunidades sejam ouvidas e a Constituição pede também que isso seja resolvido por uma lei complementar. Na verdade, existia essa proposta há muito tempo do Romero Jucá. É uma proposta que nós conseguimos manter mais ou menos paralisada nas comissões durante muito tempo. Ela não chegou a ser votada. E o Romero Jucá era uma pessoa interessada em desenvolver esse processo de mineração em terras indígenas. Com a eleição do Bolsonaro, que defendia o projeto Romero Jucá, com a eleição do Bolsonaro, ele passou a considerar isso como uma questão do próprio governo dele. Enviou o projeto à Câmara dos Deputados e ele foi engavetado. O próprio Rodrigo Maia decidiu engavetar esse projeto. Agora, com a guerra na Ucrânia e o problema dos fertilizantes, o Bolsonaro se apoiou numa pesquisa feita na Bacia Amazônica, na área de Novo Remanso, Itacoatiara, Altazes também, que revela a existência de uma reserva de potássio ali, que poderia ser utilizada como fertilizante. Agora, essa reserva não significa talvez 10% da capacidade do Brasil. Além do mais, quando você examina a pesquisa, você observa que esse potássio está entre 800 e 1 quilômetro de profundidade, que daria também uma dificuldade muito grande de você retirar.
Então, o Bolsonaro está usando essa, e mais ainda, eu tenho mostrado que em Minas Gerais, por exemplo, na região de São Gotardo, e mesmo em Uberlândia, há experiências voltadas para a produção, o que resultaria na produção de fertilizante muito interessante e que não tem essa dramaticidade de você entrar em terra indígena e perfurar 1 quilômetro, entende? E que valia a pena você investir nela. Portanto, do ponto de vista do potássio e do ponto de vista de fertilizante, esse é um argumento furado. Bolsonaro está usando isso como pretexto. Agora, é um pretexto que você, nessa altura dos acontecimentos, decidir que vai levar a mineração para as terras indígenas e, com ela, todo o processo de desgaste ambiental que representa e entrar em confronto com as próprias comunidades indígenas, é uma questão que tem muita repercussão internacional também, né? A repercussão internacional já se fez sentir em Genebra. O Conselho de Segurança de Direitos Humanos já manifestou, algumas pessoas já manifestaram a preocupação com essa decisão do governo. E eu chamo a atenção, né, o fato da guerra ter despertado no Bolsonaro essa vontade. Eu chamo a atenção para o fato de que o próprio Mourão compreendeu a guerra de uma maneira interessante. Ele falou o seguinte: olha, a guerra na Ucrânia mostra como nós temos que proteger a Amazônia, ela pode ser invadida, portanto. E eu falei, olha, isso aí é uma visão, é claro que eu sou contra qualquer invasão de tanques, porque a lei do mais forte não deve prevalecer de forma nenhuma. Nesse sentido, eu sou contra a invasão da Ucrânia, como o próprio Mourão está, mas eu acho que o problema da Amazônia não são os tanques. O problema da Amazônia é exatamente o fato de você provocar no mundo um tipo de medo e ameaça semelhante ao que a Rússia está provocando, de você inviabilizar a vida e o futuro das novas gerações. E aí, o perigo que a Amazônia nos traz com essa política destrutiva é você ter o que a Rússia está tendo agora em outra escala, né? Restrições econômicas, restrições culturais, restrições esportivas, entende? Guerra cibernética, entende? Isso tudo pode se voltar contra o Brasil. Essa história de invadir o outro país com tanques já está muito superada. Então não é essa possibilidade que nos ameaça. O que ameaça uma política destrutiva do governo brasileiro na Amazônia são as restrições econômicas. É o bloqueio econômico que já existe, já em conversa, né? Agora falam ali boicotar produtos brasileiros, os fundos de pensão falam em não investir mais no Brasil, entendeu? Já começa um pouco essa conversa, né? Artistas começam a criticar o Brasil. Então, é uma questão que o Bolsonaro leva adiante. Inclusive, ontem nós vimos, né? As multas não foram cobradas, né? O Bolsonaro acabou com as multas ambientais. Em primeiro lugar, porque ele desarticulou completamente o sistema de fiscalização. Em segundo lugar, porque ele criou uma Câmara de Recursos que faz com que a coisa demore muito e isso aí não seja pago nunca. Então, a mensagem que ele mandou na campanha, que havia uma indústria de multa, era de que iria acabar com as multas. E está acabando, realmente. Portanto, eu acho que essa decisão do Bolsonaro e essa decisão que possivelmente o Arthur Lira, que também, como se diz, mobiliza os neurônios do Bolsonaro, mas mobiliza os neurônios do Arthur Lira, e os neurônios dos dois somados não são mais tantos coisas, entende? O que vai acontecer é que vai trazer um grande problema para o Brasil sem resultado. Gabeira, esse projeto 191, ele é tão ruim que até as grandes mineradoras elas estão contra o projeto. Ontem, segunda-feira, teve uma reunião do IBRAM, que é a associação que reúne as grandes mineradoras, Vale, etc.
para uma tomada de posição, e eles tomaram uma posição contra o projeto. Quer dizer, em princípio, você poderia imaginar, ou qualquer um, que as mineradoras iam ficar ali quietinhas querendo o projeto, porque elas iam se beneficiar. Não, o IBRAM, que estava mudo até agora nessa discussão, ele tomou já vai ser, hoje, terça-feira, vai ser anunciado isso oficialmente, uma posição contra o projeto. Quer dizer, elas acham que o poder de destruição do meio ambiente e das terras indígenas é enorme com esse projeto, e que esse projeto, no fundo, ele é destinado aos garimpeiros e à extração ilegal do ouro, quer dizer, do minério. Quer dizer, eles têm razão. E não que a Vale e as grandes mineradoras acham que não pode se minerar, fazer mineração, extrair minério em terras indígenas. Eles sempre alegam que a Constituição abre esse caminho, embora necessite de regulamentação. Ou seja, eles não se põem contra, mas eles se põem contra este projeto. Ele é tão ruim, repito, que as mineradoras tomaram uma posição como associação para lutar contra o projeto. Eles acham, e aí é uma posição que também junta a parte, digamos, moderna do agronegócio. Isso é o Conexão Brasil, Exato. né? Esse grupo chamado Conexão Isso. Brasil se manifestou Exato. também Eles contra. acham que esse projeto vai ser aprovado na Câmara, não tem jeito. Eu conversei ontem também com dois dirigentes de associações de agronegócio, dessa ala mais consciente, e acham que a solução, segundo um deles me disse, quer dizer, Lauro, é o que aconteceu nas últimas vezes que tentaram passar a boiada. Na Câmara, a gente perde e vamos tentar melhorar o texto ou barrar o texto, dependendo do que a gente consiga, no Senado. Esse é o sentimento também. Exato, ali das grandes mineradoras. Isso pode despertar um grande movimento social, né? Porque você viu que os artistas já foram ao Senado e dentro dos projetos que eles denunciaram no Senado, um deles é esse, mineração em terras indígenas. O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a redemocratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. A violência contra os indígenas e outros povos tradicionais aumentou. E as proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. Então é possível que, num contexto eleitoral também, né, isso ganhe uma dimensão maior, além do apoio da sociedade consciente, além da pressão internacional, além dos grupos econômicos mais conscientes, você teria também o apoio dos candidatos, né? Então você teria realmente uma forma de isolar o Bolsonaro dentro dessa visão garimpeira dele, porque o Bolsonaro é simpático aos garimpeiros. Ele já trouxe o Major Curió, recebeu no Palácio do Planalto, e no momento da vida dele, ele queria ser garimpeiro. É verdade. Ele queria ser garimpeiro. Tem. Então ele tem essa simpatia profunda. Quase uma vocação, né? Quase que uma vocação. Então isso também vai ter um preço eleitoral para ele, que precisará ser cobrado. Então, acho que esse projeto é um espaço de luta muito importante, talvez seja, se acontecer esse ano, um espaço de luta importante, e o centro da luta será o Senado, uma vez que no Senado as chances são muito maiores. Bom, Gabeira, o papo tá bom, mas está chegando o momento da gente terminar o Lauro Gabeira de hoje. Chegou a nossa hora. O Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde, das terças-feiras, no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN, às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Esse episódio teve a edição da Fernanda Ponte e da Luciana Malina. A trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem, a gente tá de volta. Tchau! Até lá!